Pode se sentar. Glória a Deus. Minha amada tem alguma... vai ter uma apresentação. Orar pelas crianças. Amém. Glória a Deus. Você viu, eu escutei algo completamente diferente do que ela falou, porque ela estava com um livrinho na mão. Vamos orar pelos nossos pequenos, que Deus use vocês aí nessa classe maravilhosa, com essas crianças lindas. Então as crianças podem ir para a classinha ali, para elas aprenderem, criar relacionamento, criar amizade, criar comunhão, para que elas venham crescer juntas na presença do Senhor. Estendo as mãos, querido Espírito Santo, nós apresentamos essa geração preciosa do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoá-las, guiá-las, protegê-las, para que esse momento elas aprendam, para que elas criem relacionamento e que a unção do Senhor Jesus venha sobre elas, sobre os professores, que seja maravilhoso para um tempo novo de bênção, em nome de Jesus. Boa aula para vocês, crianças. Vão com Deus, tá bom? Glória a Deus. Amém. Que bom a gente poder estar junto aqui na presença do Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, amém? Quem hoje está passando aqui pela primeira vez, dá uma acenada assim, bem-vindos, vocês estão em casa, viu gente? Tem água ali, tem um café do lado ali, e depois que acabar o culto, eu faço questão aí, cada um que veio pela primeira vez tem um café expresso pago lá, pode pôr na conta do pastor, para a gente poder conversar, ter uma comunhão. Cadê o Jairo? Viu, Jairo? Olha lá, ele ouviu, né? Então nós vamos nessa comunhão, nessa unidade, amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no coração e falasse: Senhor, fala comigo, eu preciso tanto ouvir tua voz, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, fala no meu coração, porque eu te amo e quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar no tema, Bahia fez a arte do tema, Bahia? Carlinhos, está aí? Olha lá, chamado para pescar. Quem gosta de pescar aí? Quem é pescador aí? Mais ou menos. Quem gosta de pescar? Pouca gente, né? Celão que gosta vai pouco, então não tem os pescador profissional, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de pescar, mas depois que eu fiquei grande, eu não sei, perdi um pouco essa vontade, né? Apesar que eu gostava porque eu ia com meu tio, e aí eu gostava que meu tio ele batia tarrafa, então a gente ficava andando naqueles enroscos com água assim, atoleiro, naquelas lamas assim, e com água até aqui jogando tarrafa, né? Só que ficou muito proibido, já era proibido, mas agora ficou mais proibido ainda, né? E aí a gente ficava andando no pântano ali, pisando nos galhos e com risco de ter cobra. Então eu gostava por causa dessa aventura, não por causa da pescaria em si, mas é interessante que hoje nós vamos falar sobre um homem que vivia pescando, mas ele pescava não é porque ele gostava. Pedro, ele pescava porque era uma maneira de ele ganhar a vida, era uma maneira de ele sobreviver, era a maneira que ele tinha de ter o pão de cada dia dele, de ter o sustento dele. E aí, quando Jesus, ele vai até a beira da praia, e aí Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, e não tinha pegado nada. Jesus chegou, falou: olha, me empresta seu barco? Empresto. Eles já tinham guardado a rede. Sabe quando se guarda a rede? Você tem que chacoalhar a rede, você tem que tirar todos os enroscos dela, você tem que montar ela, guardar no lugar separado para ela não ficar molhada. E ali Jesus, ele sobe no barco, vai um pouquinho assim e começa a pregar a palavra. E todo mundo fica fascinado com aquela mensagem que ele traz. No natural, tudo natural. Mensagem boa, uma pregação uma noite inteira também de pesca que não pegou nada, tudo
fluindo, né? E fazer o quê? Tem dias que é assim, que é difícil. E aí, ele olha para Pedro e diz assim: volte para o alto mar e lance a rede do lado direito. E aí, o questionamento natural do coração do homem é questionar. Ele falou assim: eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Então, vamos dizer assim, ele quis dizer assim: de palavra o senhor entende, mas de pesca eu entendo. Pesquei a noite inteira e não peguei nada. Então, realmente é improvável. Mas ele olhou nos olhos de Jesus e lembrou quem era Jesus que estava falando para ele sair para pescar. Ele olhou para os olhos de Cristo e falou assim: mas pela tua palavra eu vou. Então, a pergunta que eu quero te fazer, trazendo isso para a nossa vida: pela tua palavra eu vou. Quantas vezes a circunstância está dizendo ao contrário, a circunstância da sua vida está dizendo ao contrário, e você se move pela fé na palavra que você ouviu. Olha, está dizendo que a crise está pegando todo mundo, mas eu vou abrir um comércio, eu vou encarar um comércio, eu vou investir no comércio, porque eu acredito que Deus está na minha vida, e eu tenho uma palavra de Deus, estou vivendo os princípios, igual o Jairo falou, estou vivendo os princípios, tenho uma consagração no altar de Deus, e aí você se move diferente da circunstância do ambiente. Você sabe que uma das coisas que o dízimo fez na minha vida, quando eu comecei a ter a loja, o comércio, eu falava assim: bom, eu vou investir lá, vou fazer propaganda, vou fazer panfleto, vou pôr os meninos no farol, entregando panfleto. Mas espera aí, antes de eu fazer, deixa eu olhar minha contabilidade aqui, deixa eu ver se eu entreguei o dízimo direitinho, porque às vezes eu não estava tão organizado financeiramente. Simone, está tudo certo em dia o dízimo? Tá, por quê? Não é porque eu vou investir aqui na loja, e eu não quero ter o risco de ter uma legalidade. Então, aí eu pegava, falou, tá tudo certo. Então, falava, a Mary trabalhava comigo, a minha irmã lá, né, na loja, a gente punha pessoal no farol, aquelas crianças, aquela molecada no farol, entregando um panfleto ali de promoção, de repente, vinha um monte de gente com papelzinho, querendo instalar bloqueador, querendo pôr isso filme, a gente não dava conta, falava, vamos buscar os meninos lá no farol, porque já tem suficiente. E se ficasse lá, já acabou os alarmes, ai meu Deus do céu, tá chegando gente querendo pôr alarme, e o pessoal lá, os funcionários bravos, falando, tem muito carro aqui, não vai dar para fazer esses carros não, pode liberar, pode dispensar. Não, a gente vai dar um jeito. Então o barco estava transbordando, porque eu acreditei. Além da crise, passava nos outros comerciantes lá, não, está muito ruim, está parado, não vai ter, a crise está piorando, não sei o que lá. Então, se você for mover a tua vida pelo que o mundo está falando, você não vai investir numa profissão melhor para você prosperar, você não vai acreditar no que o seu relacionamento vai dar certo, porque assim como o dízimo me ajudou a ter uma ousadia para poder acreditar e investir e avançar, porque quando eu lembrei que eu dei o dízimo, eu lembrei que a palavra de Deus diz, abrirei as janelas do céu, faça a prova de mim. Aí eu falava, Senhor, eu quero ver a janela do céu aberta, porque eu fiz prova do Senhor. Então, era uma prática de fé, que eu me movia no sobrenatural, porque eu sentia que eu tinha autoridade. Agora, se eu tivesse falhado, fraquejado, eu ia ter um receio. Opa, peraí, não vamos investir nisso não, porque não sei como que está a crise, o negócio está difícil, vamos aí, peraí, não. Ia ficar com insegurança. Então, eu estou usando o exemplo do dízimo, mas não é do dízimo que eu estou falando da fé da gente. Estou falando que vou usar outro exemplo só para você poder
sentir Deus falando contigo. Quando eu fui para a igreja, eu estava 5 anos com a Simone. Namoro, noivado, e nós enfrentamos briga, nós enfrentamos traição, nós estávamos noivos já há alguns anos, e assim, ninguém acreditava que a gente ia dar certo, porque a gente brigava muito, a gente discutia, a gente fechava a cara, já estávamos de um jeito. Tem casal que evita de discutir na frente dos outros, não é verdade? Pelo menos eles brigam sozinhos. A gente já brigava na frente de todo mundo. Nós não estava nem aí. Sabe quando você está num nível que você não está nem aí, que você já bate boca na frente de todo mundo? E eu falava assim para ela: eu gosto de você, te amo, mas não vou casar. Porque se eu casar com você, depois a gente pode ter filho e pode ter risco de se separar, e os filhos vão sofrer, vai ficar um para lá, vai ficar outro para cá, vai ficar um problema. Mas na verdade era porque eu era filho de pai separado, e eu trazia o trauma que eu tinha enfrentado na minha infância para o meu matrimônio. Eu não vou casar porque os filhos vão sofrer quando separar. Então eu tinha fé para casar? Não, porque eu acreditava que não ia dar certo. Mas na hora que eu acreditei na palavra, teve um dia que fizeram uma leitura, não teve uma pregação sobre o tema, mas o pregador ele só leu. Jesus disse: aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Aquela palavra, ela entrou na minha... Sabe quando parece que entra dentro de você assim e fala: meu Deus, é isso? Aí eu falei assim para ela, vamos casar? Oxi! E aí a gente marcou a data do casamento para 8 meses. A gente não tinha... Ela estava fazendo faculdade, e além de estar fazendo faculdade, ela era estagiária na Ultragás, e o estagiário, ele ganha pouquinho, né? Quem está fazendo estágio ganha pouco. E eu, na época, eu tinha meu trailer de pastel que eu tinha, foi pro pátio, eu estava sem trailer, eu estava quebrando um galho ali, vendendo massa de pastel no açougue. Sabe, eu chegava lá, massa de pastel, quer as massas de pastel? O cara, não, eu vou deixar umas aqui, depois o que vender você me paga. E aí eu ia nos açougues, nos mercadinhos, e estava rodando, aí eu São Caetano, eu ia para Suzano, eu ia para Santo André, eu ia para os fundos de Mauá, rodando o dia inteiro para vender massa. Então, financeiramente, sexta-feira eu acertava, era pouco dinheiro que entrava assim, dava para pôr o combustível e comer na rua praticamente, não estava tendo uma perspectiva de investir para fazer um casamento, e a gente não tinha, nesse período, a gente não tinha dinheiro guardado, porque um pouquinho de dinheiro guardado que ela juntou, quando eu estava na bagunça, eu fui pro bingo, e ganhei uma rodada lá de um bingo, eu trabalhava no bingo, aí saía à noite bebendo, pagando as bebidas para os outros, e torrei todo o dinheiro do prêmio do bingo, e torrei todo o dinheiro da poupança também dela. Então nós não tínhamos dinheiro juntado, mas ali eu me converti, e aí eu comecei a acreditar em coisas que eu não acreditava antes de Jesus entrar na minha vida. O que eu quero dizer? É muito natural você questionar. Não é? Porque assim, Deus não quer que você seja um hipócrita. Você não acredita que vai dar certo, mas alguém fala e você diz amém só para ficar bem. Mas dentro de você não acredita, você não tem coragem. Então a fé tem que ser uma fé sincera, transparente, uma fé que realmente seja sincera. Você pode questionar, é melhor uma pessoa que questiona, que discorda, mas ela está sendo sincera de coração porque ela está falando.
Então o apóstolo Pedro, ele falou assim: Jesus, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. De peixe eu entendo. Ele já tinha guardado as redes, ele já tinha guardado tudo. Mas quando ele olha para Jesus, eu queria sondar qual foi eu queria que Pedro narrasse para mim, quando você falou que já pescou a noite inteira e não pegou nada, por que você olhou para os olhos de Jesus e falou: mas pela tua palavra, vambora galera, põe as redes para fora de novo, chama os barcos, vamos para alto mar de novo, vamos fazer isso. Eu queria saber o sentimento que teve no coração de Pedro, para mim, ativar esse sentimento de uma forma poderosa dentro de mim, e através dessa palavra, ativar esse sentimento de uma fé poderosa dentro de você. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que você pediria para que esse monte se transportasse daqui e se jogasse no mar. Quer dizer, a fé move o sobrenatural. Então, quando eu acreditei que o casamento seria para sempre, chamei ela, pedi ela em casamento, e a gente marcou para 8 meses, sem ter nada, e eu vou te falar que foi fácil, não foi, porque a gente não tinha nem onde morar. A gente foi ver umas casas, e as casas que a gente tinha condição de pagar o aluguel, eram umas casas cheias de mofo, pequenininha. Falei: meu Deus do céu, vou tirar ela da casa dos pais dela, para levar ela num lugar desse. A gente foi ver umas casas que era misericórdia. Só que aí, como Deus proveu, minha sogra tinha comprado uma chácara, falou: olha, a gente vai morar um período na chácara e vamos deixar nossa casa mobiliada para vocês. Aí demais. Só que vocês vão cuidar do Ney e do Val, vocês vão conviver com nossos filhos, que é meu cunhado. E aí na hora você vai, mas você não entende. Fala: Deus, eu estou te servindo, estou sendo fiel. Poxa vida, o Senhor preparou uma casa para morar de favor. O homem, ele fica com aquele brilho dentro dele, que ele tem uma questão que ele é o provedor, não é verdade? Ele tem uma questão dentro dele que ele é o provedor, que ele se sente um pouco, vou morar de favor na casa do meu sogro. O homem, ele sente um pouquinho daquela questão de impotência de conseguir ser um conquistador, e ficou aquilo: Senhor, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. E aí orando, o Senhor falou: não, eu tenho um propósito, você vai morar lá porque eu tenho um propósito. E ali, quando nós moramos ali, foram 2 anos, sim, quase 2 anos, foi o tempo suficiente que a minha sogra se converteu, que o Ney começou uma conversão, até o Val, né, começou também a ir para a igreja. Seu Valdemar, meu sogro falecido, que saudoso, seu Valdemar também se converteu. Então Deus queria que a gente estivesse lá naquela casa, porque naquela casa haveria uma promessa de Deus de salvação. Mas eu não entendia, mas eu fui acreditando, e a gente foi e conseguiu depois alugar uma casa, abrir o comércio do jeito que Deus falou no meu coração, conseguimos comprar nossa casa própria. Então o que eu quero dizer para você, que palavras de fé, ela move o seu interior para você acreditar naquilo que você não acreditava, para você acreditar naquilo que você não acreditava. Então quando Deus moveu um milagre tremendo na vida de Pedro, porque Deus tem propósito no milagre. Deus não faz milagre de bobeira, à toa. Deus não providenciou tudo para mim morar. Deus não providenciou o sobrenatural à toa. Deus queria algo de mim. Então Deus providenciou uma pesca milagrosa na vida de Pedro.
Deus tem providenciado milagres na tua vida, porque Ele tem um propósito em cada milagre. Cada milagre, Deus tem um propósito. E se você está antenado com o Espírito Santo de Deus, você vai entender os milagres que você viveu, as superações que você viveu. Você vai entender, você vai compreender as situações que você viveu, porque você está ligado com Deus. Então, quando Pedro foi para o alto mar e jogou a rede, a palavra de Deus diz que começou a vir cardume de peixe, entrou debaixo da rede, e aí as redes parecia que ia arrebentar, eles não conseguiam nem puxar, e aí teve que chamar os barcos de lado. Por que teve que chamar os barcos de lado, se todos os barcos já tinham sido guardados? Porque Pedro era um líder, era um pescador influente e um líder, e tinha vários barcos pescando, mas foi naquele que obedeceu que veio os peixes, aquele que teve uma atitude de obediência, que foi além da circunstância. Será que você está entendendo o que Deus quer nos ministrar ao nosso coração nessa manhã? Que mesmo que a situação diga o contrário, que exista uma crise, que exista um problema, Deus quer dizer no teu coração, que o teu coração, acreditando, você vai mover um sobrenatural, você vai mudar a tua história. E ali Pedro, quando teve que chamar os barcos do lado, veio os barcos do lado, falou que quase que os barcos afundaram de tanto peixe, teve provisão. Então o homem que vivia uma vida natural, Deus começou a falar, você vai viver o sobrenatural. E ali quando ele pega os peixes ali, ele olha para Jesus de novo depois do milagre, ele diz, afasta de mim que eu sou pecador, afasta de mim que eu sou pecador. Aí Jesus olha para ele e disse, Pedro, você não entendeu? Você vai ser pescador de homens. Eu te faço pescador de homens. O milagre tem um propósito, revelar a vontade de Deus. Olha que forte. Um milagre é para revelar a vontade de Deus para a tua vida. Quem viu milagre já na vida? Eu vi já milagres, já vi pessoalmente, já vi por televisão, já vi alguns milagres extraordinários. Nós vimos no Fruto Fiel, uma perna crescer 3 centímetros, não foi? 3 centímetros a perna cresceu, no meio de um fruto fiel, para Deus falar, eu estou nesse lugar. Embora tenha os críticos, eu estou nesse lugar. Perna cresceu no meio do congresso. Foi tremendo, não foi? Nossa fé nós vimos no telão, gente. O apóstolo Fábio Abud orando, e quem que estava na oração era o apóstolo Marcos Negão. Aí ele chegou assim, chamou o apóstolo, vem cá meu pai branco. Ele chama o Abud, vem cá meu pai branco, o senhor que vai orar. Ele, começou a orar pela mulher, a perna começou a crescer, agora fica de pé, a mulher começou a chorar. Gente, isso daí não é uma coisa que você vê todo dia, e todo mundo viu, porque estava filmando no telão, algo assim que ninguém pensava ali, foi algo assim. Então, nós já vi um cadeirante levantando, e tudo por causa de um propósito. Deus quer fazer milagre na tua vida para revelar a vontade de Deus sobre você. Então, eu queria que você fosse movido por essa palavra, e aquilo que você estava sem esperança, começasse a acreditar agora. Aquilo que você estava sem fé, você começasse a ter fé. Aquilo que você já tinha abandonado de ter um projeto para a tua vida, você reativasse aquele projeto e falasse assim, agora com Deus na minha vida eu vou avançar, porque o propósito era para pescar vidas. Ele falou assim, a partir de agora você vai ser pescador de almas, porque para Deus não é importante os peixes como o ser humano. Jesus não morreu pelo pet. Tem gente que fala, nossa, por isso que eu gosto mais de animal do que ser humano. Se falou isso aí, pode pedir para Deus perdão, misericórdia, porque Jesus morreu pelo ser humano.
Jesus morreu pelas pessoas. Jesus morreu pelo homem. E quando você coloca no mesmo nível, por isso que eu gosto mais de um pet do que do ser humano, você está classificando o sacrifício de Jesus como algo pífio, como algo sem sentido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que temos que ter amor por pet. Eu tenho um carinho, a gente tem o nosso... Hoje é um gato, mas já tivemos pitbull, já tivemos os cachorros vira-lata, já tivemos todo tipo de cachorro. Hoje a gente tem um gato em casa. E o gato passa bem. Gato passa bem. Come a ração boa, recebe carinho de todo mundo. Ele vai, a gatinha, quando ela enjoa do carinho do Mateus, ela vai lá e recebe carinho da Simone. Enjoa da Simone, vem em mim. Enjoa de mim, vai lá na Luísa. Ela tem carinho à vontade, comida, água. Ela tem um lugar limpinho para ela ficar. Então, eu estou dizendo que nós não temos que cuidar bem dos pets. Mas o que eu estou querendo dizer é que o propósito de Deus para o milagre é para que nós venhamos dar testemunhos. O milagre da provisão de uma casa para mim morar foi para que a minha família fosse salva, para que os pais, irmãos da Simone fossem salvos. O milagre tem propósito. O milagre tem propósito. Um milagre tem um propósito. E o propósito maior é vidas. Porque a gente vê, quando Pedro viu aqueles peixes transbordante, falou, não tem nada a ver, não é mais hora de pesca, porque a hora de pesca é quando a maré a maré da lua está mais baixa, os peixes estão mais perto, a hora que a maré está distante, ou que está de dia, não tem peixe. Então, realmente era um milagre extraordinário ter peixe ali naquela hora, só que era porque Jesus queria chamar Pedro para ser pescador de almas. Pedro poderia falar, eu não vou, não quero. Imagina se Pedro fala, não gosto, não curto, não concordo que eu preciso, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, eu não concordo. Jesus ia deixar de amar ele? Não. Jesus ia deixar de salvar ele? Tem muitos que vivem na casa de Deus e falam, não, isso eu não concordo, isso eu não quero fazer. Faz só o que quer, só o que gosta. Deus vai deixar de amar essa pessoa? Deus vai deixar de salvar essa pessoa? Não quero cuidar de almas, não quero ter célula, não quero cuidar de célula, não quero ganhar vidas. Deus não vai deixar de amar, Deus não vai deixar. É assim, vamos supor, vou trazer num relacionamento do marido de uma esposa. A esposa pede para mim lavar a louça. Aí eu falo assim, olha, se eu não lavar a louça, você vai divorciar de mim? É questão de divórcio? Não quer lavar a louça, eu não vou divorciar de você. Ah, então não vou lavar. Aí me ajuda aqui a arrumar a casa. Se eu não ajudar, vai divorciar? Não vou. Então não vou ajudar. Você pode colocar o lixo na rua? Mas se eu não colocar o lixo na rua, você vai separar de mim? Divorciar? Não vou divorciar. Mas aí o relacionamento começa a ficar, poxa, ele só faz o que ele quer, só faz o que ele gosta. Poxa vida, que amor é esse? Então você pode vir para a igreja, não precisa participar de célula, não precisa ganhar vidas, não precisa fazer nada para que Deus te ame e te salve. Oi? Acharam o milagre esse Bahia, eu vou te falar, hein? Vai, Bahia, põe aí. Discípulos que aqui está, veja agora o teu poder, e essas pernas sejam por ti levadas ao mesmo tamanho. Estende, Senhor, essa perna. A perna está sendo esticada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. As duas iguais, Senhor Jesus. As duas iguais, Senhor Jesus. Até hoje
cidade ela está impactada. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao nosso Deus? Então, nessa geração, ninguém deixa de ser filmado, porque tem celular para todo lado, então o pessoal registra tudo, né? Então, o que acontece? O milagre foi para que depois desse momento de milagre, sabe o que aconteceu? O apóstolo Fábio Abud fez o apelo para quem queria entregar a vida para Cristo, depois fez o apelo para quem queria se tornar ganhador de almas, fazendo uma célula. Agora, para você, o que você fica impactado e você fica espantado e assustado? A hora que você vê um milagre, não é? Quem viu o milagre não fica impactado, né? Deus impacta com milagre? O que impacta Deus? A hora que você ganha uma vida. O milagre é fácil para Deus, o milagre é Ele que faz. Só que ganhar uma alma, a Bíblia diz que os anjos que convivem com Deus falam: Senhor, a gente vai lá, porque eu sei que é o que o Senhor mais quer, que as vidas sejam ganhas. Eu sei que o que mais o Senhor quer é que as almas sejam ganhas. Então a gente vai não. Quem vai ganhar é meus filhos que vão ganhar a alma. Não são vocês anjos. Então você não vê um anjo pregando evangelho, porque essa incumbência é para nós. Agora o milagre surpreende Deus não. Agora quando um pecador se arrepende, surpreende Deus, que prepara uma grande festa no céu. E você foi chamado para ser pescador de vidas. Existe um propósito na sua vida. Ah, mas se eu não fizer, Deus vai me descartar? Não. Assim como se eu não lavar a louça, ela não vai se divorciar de mim. Mas, poxa vida, eu trabalhei o dia inteiro. Você não vai lavar a louça? Não. Você não vai separar de mim? Não vou. Não vai lavar, não vai enxugar, não vai arrumar isso, não vai fazer, não. Porque não é questão de divórcio, mas você sente assim: poxa vida, podia me amar mais. Quando às vezes eu não estou distraído no mundo, eu falo: meu Deus, a Simone vai chegar e tem essa pilha de louça, deixa eu amenizar um pouquinho, para que ela chegue e não se canse tanto, porque eu a amo e quero lavar essa louça, dar uma arrumada, vou preparar um almoço para ela chegar lá e não ter que fazer comigo. Ela não iria se separar de mim se eu não fizesse essas coisas, mas quando eu faço, eu demonstro um amor a mais. E quando a gente entende que tudo que Deus preparou de milagres, foi que a gente começasse a dar fruto, ganhar vidas, a gente ia viver um propósito da nossa existência. Porque pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito. Uma vida sem um motivo, sabe? Fazer as coisas assim, num piloto automático, se arrastando. Enquanto Deus quer que você tenha um brilho no olhar de tudo que você fizer. Você vai trabalhar, você tem um propósito de estar indo trabalhar. Você vai lá dar aula, você tem um propósito de estar dando aula. Vou influenciar uma vida. Vai no seu emprego, olha, meus clientes, eu vou conversar com meus clientes, eu tenho um propósito naquelas vidas. Porque tudo é por causa do relacionamento. Trabalho, relacionamento. Escola, relacionamento. Comércio, relacionamento. Tudo é relacionamento. Dentro de casa, relacionamento. Então, quando nós, no nosso relacionamento com Deus, deixamos de fazer o que está no coração de Deus para nós, Ele vai continuar nos amando. Ele entregou Jesus. Você foi salvo, beleza, mas você não quer mais? Só ser salvo? Salvo, sentado, satisfeito?
até dou meu dízimo, vai. Uma vez eu fiquei bravo com meu cunhado. Não, Ney. O Alessandro. Na época, a gente estava organizando uma galera para fazer um evangelismo. Falei, nós vamos evangelizar ela na favela, vamos levar o som e vamos sair nas casas pregando evangelho. Ele falou, fala quanto quer que eu dou minha parte em dinheiro, prefiro dar em dinheiro do que ir. Eu fiquei bravo com ele, mas depois Deus falou para mim, precisa de alguém que dá o dinheiro, porque tem que comprar panfleto, pôr gasolina, comprar lanche, então, na verdade... Mas eu queria que ele fosse, eu queria que ele se envolvesse, queria que ele estivesse ali, corpo, alma e espírito, mas ele falou, sai fora, eu prefiro dar minha parte de dinheiro. Falei, tá bom. Então, ele é salvo, Deus ama ele, mas ele preferiu dar parte de dinheiro. Aí ele não viu aquela pessoa na porta de casa que estava pensando em se suicidar e aceitou Jesus com lágrimas nos olhos. Aquela família que entrou no evangelho, aquela família que ia se destruir, o casal reconciliando e começando a seguir a Deus. Aquele jovem que começou a vir para a igreja, que estava predestinado para viver no tráfico, começou a virar um servo de Deus, andando com os jovens da igreja, todo feliz, estudando, fazendo faculdade, pensando em casar. Vocês estão entendendo que quando nós cumprimos o propósito de Deus, além de alegrar o coração de Deus, nós mudamos o destino das pessoas. E o nosso também. O nosso. Porque o apóstolo Pedro, quando ele saiu de lá, e é interessante que Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Porque ele chamou Pedro, ele viu que Pedro era um ganhador, porque Pedro ganhava os funcionários e falava, vamos pescar, o pessoal ia com ele, era um ganhador de almas nato. E aí, Jesus caminhando com Pedro ali, viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, fazendo o quê? Quem quer chutar aí? O que os filhos de Zebedeu fizeram depois da pescaria? Eles estavam consertando as redes. Então, depois da pesca, os filhos de Zebedeu estavam consertando as redes. Vamos fechar aqui essa rede para não passar peixe. Olha ali, vamos emendar ali. Passa a linha para cá, vamos pôr uma linha mais forte ali. Vamos esticar aqui, vamos deixar tudo organizado. E aí, Jesus viu eles dois e falou assim, esses vão ser da consolidação. Esses vão ser da equipe de consolidação. Quem chegar na igreja vai receber um abraço. Quem chegar na igreja vai receber uma recepção. Quem chegar na salvação vai ser abraçado, vai ser apoiado, vai receber amor. Esses dias aí eu fiquei impactado. Tem um menino que está vindo para a igreja chamado Pedro. É o Pedro que fica na cafeteria, tem aquela bicicleta elétrica. Gente, ele falou assim, pastor, eu não lembro muito bem, eu gosto das suas palavras, eu não lembro muito bem o que você pregou. Mas quando eu cheguei na igreja, pastor, nossa, vocês me receberam tão bem, eu recebi um abraço, o pessoal mostrou a igreja para mim, e mostraram toda a igreja, e olha, eu recebi um carinho, um calor humano tão grande, que eu falei, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Então, Pedro, ele foi chamado por Jesus para ser um ganhador, mas Jesus, quando viu aqueles meninos consertando a rede, falou, vocês vão para a consolidação, porque um ganha, o outro consolida, é uma estrutura do reino de Deus, um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento, um semeia, o outro rega, e Deus dá o crescimento, e é assim que funciona o reino de Deus. E é tão interessante que, se você for pensar na consolidação, João, ele era um cara tão da consolidação, Jairo, que ele era o cara que ele consolidava. Por que tinha dois na consolidação? Porque
um estava consolidando o pessoal, mas tinha um que consolidava Jesus também, dava um apoio para Jesus. João, ele consolidava tanto Jesus, que a Bíblia diz que ele estava do lado de Jesus, dando suporte, que no momento cruz, no momento que Jesus estava na cruz ali, ele foi o único que ficou ali ajudando Jesus e segurando a mãe de Jesus. Aí Jesus fala assim: João, lá da cruz, essa daqui vai ser tua mãe agora. Quer dizer, cuida da minha mãe. Ele apontou e falou: quem vai cuidar da minha mãe é você, porque você sabe cuidar de uma pessoa bem. Mãe, João vai ser seu filho. Pode ter certeza que ele vai apoiar você e estar do seu lado. Ele é teu filho agora, mãe. Jesus estava fazendo uma cura interior, mas estava pegando ali alguém que ele escolheu, consertando as redes, porque ele viu que aquela pessoa, ela tinha capacidade. Então Jesus não faz nada por acaso. Se você chegou até esse lugar aqui, está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você só precisa se achar nele. Ah, mas se eu não quiser fazer, Deus te salvou, foi de graça. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas a sua gratidão pode fazer mais por gratidão. Eu me sinto devendo, o que eu faço com alegria. Eu chego aqui hoje 6 horas da manhã, para a gente poder estar junto com o Bahia, né? Pus água Bahia e dei uma olhadinha no som, né? Alguma coisinha aqui, e andamos aqui pela igreja, para que hoje você pudesse receber o melhor de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. Mas se eu tivesse ficado na minha casa, Deus iria me amar do mesmo jeito. Se eu não tivesse lavado a louça, minha esposa ia me amar do mesmo jeito. Se eu não tivesse deixado uma comida para ela, ela ia me amar do mesmo jeito. Mas quando eu faço, ela se alegra. A questão é essa, querer alegrar. Eu quero alegrá-la. Falei assim, eu recebi uma oferta na minha vida. Eu falei assim, ela olhou, eu falei para ela: isso daqui vai ser para gastar com você, minha loira. Aí ela ficou feliz, viu o sorrisão dela, porque eu quero agradá-la. Eu quero te perguntar, qual é o nível de seu relacionamento com o Senhor? O quanto você quer agradá-lo? O quanto é importante para você ir além? Ir além. Sabe o que é ir além? Ir além é quando você faz mais do que você deveria fazer. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, se eu fizer tudo o que está posto, eu ainda serei um servo inútil. Eu não quero ser aqui, mas eu quero que você imagine, Paulo não estava querendo fazer uma média. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento e disse que ele estava sendo um servo inútil. Eu falo, meu Deus do céu, se Paulo foi um servo inútil, imagina eu. Então hoje, Deus, ele quer mostrar para você que os milagres que ele vai fazer na tua vida é para que as pessoas ao seu redor sejam impactadas. Milagre é propósito de alcançar pessoas. O milagre que Deus vai fazer na tua vida é para que as pessoas ao seu redor sejam impactadas. E o seu nível de relacionamento com Deus, porque o que acontece quando eu tenho a impressão que eu fiz algo para o Senhor? Eu falo, meu Deus, obrigado por eu poder ter feito alguma coisa para Ti. Obrigado, Senhor. Quando eu abri aquela célula na minha casa, e aquelas pessoas que nossos vizinhos começaram a ir, né, e aí nós criamos uma amizade.
Eles pararam de ir um período, a gente não... Mas eles têm um carinho, você vê que eles gostam da gente porque a gente levou uma palavra para eles, levamos um apoio para eles, e alguma dificuldade eles correm para a gente, porque a gente foi um ponto de luz na vida daquele casal, que é nossos vizinhos. Muito respeito eles têm. Eles veem a pregação todos os dias que eu faço no YouTube, devocional da manhã. O Bahia, que é o vizinho da frente, veio ajudar na igreja aqui. Todo dia ele compartilha os vídeos. Nossa, eu compartilho para ele compartilha para mim de volta. E faz o comentário. Então, o relacionamento pessoal é a base para que o milagre se manifeste, para que a gente alcance as pessoas. Essa irmã que teve a perna crescida, ela não sabe explicar. Esses dias ela estava dando um depoimento, eu não sei, eu tinha perna curta, agora é normal. Parece que foi o Paulo também, né, irmã? O Paulo não teve a perna dele que foi, aconteceu um milagre, a perna dele cresceu, não foi? A perna do Paulo, ex-namorado seu, né? Ele cresceu a perna dele aqui, no meio da oração, tinha a perna mais curta, no meio da oração, e cresceu. Aquilo foi para que a fé das pessoas se manifestasse. Está aí, ó, Deus está fazendo. Então, realmente Deus quer fazer milagres, para que você saia do natural e entre no sobrenatural, mas o milagre não impacta o coração de Deus, mas você, falando do amor de Deus, trazendo uma pessoa para a casa de Deus, impacta o coração dele, porque quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Você entendeu? Então Jesus não te chamou à toa. Uns foi para ganhar, outros foi para consolidar, outros foi para discipular, outros foi para caminhar junto. Então João, ele era tão íntimo de Jesus, ele falou assim: olha, você é um cara tão consolidador, que ele encostava a cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração. João, discípulo amado. E ali, quando Jesus foi e ressuscitou, Jesus falou assim: olha, você vai para a ilha de Pátimos, porque você vai ficar lá contemplando a minha presença, eu quero você comigo. E João ficou na ilha de Pátimos contemplando a presença de Deus, escrevendo o livro de Apocalipse, porque Jesus queria ele para perto. João consolidou Jesus, cuidou da mãe de Jesus. Então, cuidar de alguém é um propósito, cuidar de uma vida, apoiar. Queria que você lembrasse, quando você abraça uma pessoa que está chegando aqui na casa do Pai, dá um sorriso, dá uma palavra de boas-vindas, dá um suporte para alguém, é generoso com alguém, oferece um açúcar para uma pessoa que está precisando, para um vizinho, ajuda alguém que sabe que aquela família está com necessidade, chega com uma cesta básica, chega com uma generosidade. Saiba que você está atraindo o coração de Deus, porque Deus ama relacionamentos. Então eu queria que nós orássemos por alguém, que você fique de pé comigo e tenta lembrar de alguém que está passando uma dificuldade, alguém que está passando um momento de depressão, alguém que está passando um momento de necessidade. Hoje você vai consolidar essa pessoa com sua oração. Você vai apresentar ela diante do altar de Deus. Eu vou confirmar aqui na terra, Deus vai confirmar no céu. E hoje você vai ser um canal do Espírito Santo para alegrar o coração de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou começar a oração, vai lembrando dessa pessoa, vai lembrando dessa vida que está precisando. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Deus eterno, Deus soberano, Deus exaltado e fiel. Nós colocamos diante do seu altar essa vida, Pai. Eu tenho orado por uma pessoa, Senhor, eu coloco ela diante do seu altar hoje, Pai, juntamente com a igreja, Pai.
esse coração aflito, esse coração angustiado, esse coração sem direção, esse coração sem expectativa, sem esperança. Oh, meu Deus, coração que não te conhece, meu Pai, coração que às vezes está tão fechado no egoísmo próprio, que venha te conhecer, porque o Senhor faz nova todas as coisas, o Senhor muda corações, o Senhor muda, Senhor, corações. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita teus filhos aqui nesse lugar. E se tem alguém que se encontra com o coração angustiado, que o Senhor manifesta agora com o teu bálsamo, manifesta agora com a tua presença, manifesta agora com o teu toque, manifesta agora com o sobrenatural da unção do teu Espírito, Senhor. Conforta o coração dessa vida, dessa alma preciosa que foi comprada pelo teu sangue, em nome de Jesus. E agora teus filhos que estão aqui, Deus, que separados foram para ouvir a tua voz nessa manhã, saibam que hoje eles são chamados para ser pescador de almas, consolidadores de vidas, cuidadores de pessoas, sabendo que toda vez que eles tratam alguém bem, aquilo chega ao seu nariz, as tuas narinas como um incenso agradável. Toda vez que você apoia alguém, que você dá um abraço em alguém, palavras brandas para alguém, você consolida aquele coração e aquilo sobe uma fragrância suave às narinas do Eterno, em nome de Jesus. Que você saiba que o propósito da sua existência é derramar a fragrância suave de Jesus para todos que estão na sua volta. Hoje derrama, Pai, uma unção que alegra o teu coração, uma unção que alegra o coração de Deus, para poder ganhar vidas, poder consolidar vidas, poder consolidar quem está trabalhando na igreja, porque João, além de consolidar as pessoas, também consolidou o próprio Jesus. Porque muitas vezes precisamos de um apoio, precisamos de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, precisamos, ó Pai, de sentirmos amados, sentirmos valorizados, Pai. Então, em nome de Jesus, que um venha consolidar o outro nesse lugar de glória, para que os seus milagres encontrem, meu Pai, propósitos e manifeste o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode aplaudir ao nosso Deus.